Quando pensamos sobre a nossa vida, ela geralmente tem um formato de história. No começo da nossa vida, a gente tem a nossa infância, onde a gente brinca, a gente faz coisas de crianças e realmente aproveita muito. A maioria das pessoas tem essa infância de brincar e aproveitar bastante. Depois vem a parte da adolescência, onde você enfrenta desafios, inseguranças, questionamentos sobre você, sobre a sua vida. As pessoas começam a te perguntar o que que você vai ser quando crescer, começam a te perguntar se você vai fazer faculdade ou se não vai fazer. E agora estamos aqui na vida adulta, geralmente trabalhando, geralmente fazendo aquilo que falaram a gente fazer, geralmente fazendo aquilo que o sistema impôs pra gente, né? E com isso, algumas pessoas seguindo essa vida tradicional que o sistema em si impõe pra gente, eles vivem uma vida infeliz, sem propósito, porque eles não encontraram aquilo que eles querem fazer. Eles só fizeram aquilo que imporam para eles e, consequentemente, acabam ficando infelizes. E com isso, algumas pessoas atualmente elas planejam o futuro, planejam conhecer outros países, economizar algum dinheiro para ter uma aposentadoria saudável e estável. Então, geralmente, todos nós a gente busca ter essa estrutura, né, perfeita da vida com um início, infância, com um meio, adolescência barra adulto, jovem adulto, e depois um eventual fim, né? Que é a parte que as pessoas são idosas. E com isso, quando a gente pensa sobre a vida no geral, geralmente uma rotina normal, monótona, sem nada de especial, sem grandes prestígios, sem grandes coisas para fazer durante nosso dia a dia, nosso cotidiano. E com isso as redes sociais, elas mostram as pessoas tendo aquelas vidas perfeitas, todo mundo fazendo muito dinheiro, todo mundo com a família perfeita, todo mundo viajando, todo mundo tendo restaurantes, lugares bonitos, outras cidades, outros estados, e com isso a gente começa inconsequentemente a se comparar com essas pessoas do Instagram, mas a verdade é que ninguém tem a vida 100% divertida, 100% com prestígios. Até as pessoas como o The Rock, Diane Johnson ou o Elon Musk, nem eles têm a vida 100% perfeita. Assim a vida deles também é monótona também e consequentemente também eles acabam fazendo coisas que eles não gostam, até porque a vida de ninguém é perfeito. Só aparenta ser no Instagram, mas na realidade ninguém 100% tem a vida colorida como se fosse um arco-íris, um filme da Disney. Então, com isso, a forma que a gente vê a nossa vida, ela pode ser deprimente e realmente monótona. Para muitas pessoas, a vida delas é assim. Elas enxergam a vida delas assim, por conta que elas passam 8 horas num trabalho que não gostam, elas passam muito tempo no ônibus que não gostariam de estar, elas passam o resto do dia com hábitos ruins como Netflix, redes sociais, pornografia, para tentar sair da vida comum, para tentar achar uma dose de dopamina, para que elas se sintam menos infelizes, para que elas se sintam um pouco mais é, satisfeitas com a vida, por conta que esses hábitos eles são totalmente
dopaminérgicos e dopamina prazerosos para essas pessoas. No entanto, existe uma solução para as pessoas que vivem essa vida que eu descrevi, para elas terem uma vida mais prazerosa, para elas terem uma vida realmente mais memorável no futuro. E é claro, fazendo essa vida da maneira mais natural e da maneira mais possível de ser aplicada na realidade. Porque mudar a vida não é tão difícil. A gente tem 16 horas que a gente pode gerenciar, a gente pode escolher aquilo que a gente faz, considerando que 8 horas a gente tem que utilizar para dormir. E eu creio que as pessoas, não a grande maioria, mas eu creio que uma boa parte da população do mundo, elas dormem 8 horas por dia. A gente tem 16 horas por dia para que a gente consiga construir hábitos saudáveis, para que a gente consiga construir coisas que a gente vai se orgulhar no futuro, para que a gente realmente consiga olhar para o passado, na nossa velhice, e sentir orgulho do que a gente fez, do que a gente realmente pegou e vivenciou na nossa vida. E com isso, para que a gente consiga ter essa vida que é mais prazerosa, que realmente a gente vai ter mais orgulho no futuro, a gente não precisa ter todos os dias perfeitos, todos os dias que não ocorrem erros, que não ocorrem falhas. Não, até porque até as pessoas que são mais reconhecidas, até as pessoas que têm mais sucesso para o mundo no geral, elas também cometem erros e durante o dia a dia delas, elas também fazem algumas coisas que as pessoas elas também fazem. Porque você para pensar, o Elon Musk, pô, o cara tem muita grana, mas você não acha que ele não faz coisas normais como a gente? Você não acha que talvez ele possa jogar algum videogame ou até mesmo talvez ficar na rede social dele, no Twitter, ficar vendo a rede social dele para que ele se distraia um pouco da vida? Sim, totalmente possível. Então, com isso, a gente não tem que pegar e ter a utopia da vida perfeita, até porque ela não existe e não vai existir. Mas a gente consegue sim. A gente vê como é que está a nossa vida atualmente, se questionar se aquilo que a gente está fazendo está trazendo realmente satisfação pessoal para a gente. A gente consegue ver também os nossos hábitos, que a gente está vendo que está destruindo aos poucos a nossa vida, e também cortar eles, cortar as dopaminas baratas, cortar os prazeres momentâneos que de fato estão destruindo com a gente. Porque eu penso assim, a grande maioria dos prazeres momentâneos, eles não vão dar prazer no futuro. Bebida, drogas, pornografia, rede social, sexo, tudo isso é prazeroso a curto prazo, no momento. Mas no futuro, muitas pessoas vão se arrepender desses hábitos, porque esses hábitos não vão dar prazer no futuro. Então, para mim, na minha visão de mundo, no que eu enxergo, no que eu acredito, para que de fato a gente consiga ter uma vida mais prazerosa e mais memorável, a gente sempre se questionar se a gente está vivendo a vida que a gente quer viver, se a gente está tendo os hábitos que a gente quer ter, se a gente está realmente num trabalho, se a gente realmente está fazendo aquilo que a gente gosta. Aquilo que a gente gosta, no caso eu falo, a grande maioria do tempo, porque até o trabalho perfeito você vai fazer algumas coisas que você não gosta. Mas tem trabalhos que as pessoas não gostam nem de 1%. Então é esse caso específico que eu falo. Se a pessoa não gosta de nada daquele trabalho, por exemplo, é totalmente possível ela se questionar e pensar se ela tem que continuar com aquele trabalho ou se pode procurar outro. E algumas pessoas podem falar, mas se eu sair do meu trabalho que eu não gosto, eu não consigo pagar as contas, não consigo sustentar a minha casa, não sei o que.
Sim, isso pode ocorrer sim, com certeza. Até porque se você tem uma única fonte de renda, que é o teu trabalho, se você sair dele, você infelizmente não vai ter mais fonte de renda. Mas por que não, em paralelo, você fazer entrevistas de empregos em outros trabalhos? Por que não, em paralelo, você se questionar e você pensar em que empresa, em que trabalho você gostaria de estar trabalhando? Ou se você quer montar algum negócio próprio? Por que em paralelo você não ficar se questionando sobre isso? Até porque 8 horas do seu dia vão ser passados do seu trabalho. E se você não gosta dele, nem que seja um pouco, você vai estar sendo 8 horas infeliz. Entende? Então, com isso, para mim, o segredo é se questionar. Se você está com os teus hábitos, se você está com o trabalho, se você está com a vida, se você está com a saúde, se você está com as estruturas da vida que você quer. Não se você está somente vivendo um dia de cada vez, esperando chegar ao final de semana para que você consiga extravasar, para que você consiga gastar todo o seu salário, para que você consiga ter um escape sobre a sua vida chata. Então é isso. Esse para mim é o segredo. É se questionar. Você se questionando, você vai achar as respostas para que você consiga fazer a sua vida mais prazerosa e menos chata do jeito que ela está sendo. Então, esse é o recado do vídeo, tá? E se você concorda ou se você discorda, pode comentar no comentário. Eu quero ver a sua opinião sobre o que você acredita sobre esse assunto. E eu sou o Guto Simões e esses são meus pensamentos.